você acabou de ficar noiva e está perdida, sem saber por onde começar a ver as coisas do casamento, calma, respira. Eu também passei por isso. E hoje eu vou te contar passo a passo do que eu fiz para tornar esses preparativos um momento gostoso e muito mais leve. Oiê, eu sou a Carol Santana, noiva desde julho do ano passado e por aqui nesse canal eu compartilho os bastidores do meu dia a dia, preparação para o casamento e de tudo um pouco. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já curte e se inscreve aqui no canal. Quando eu fiquei noiva, todo mundo me perguntava: e aí, já marcou a data? Já viu o lugar? E na minha cabeça eu só pensava: calma. Eu não sei nem por onde eu começo. A verdade é que ninguém nasce sabendo organizar um casamento, até mesmo porque não é uma coisa que a gente faz muitas vezes durante a vida. Então é normal com que a gente tenha receio, que a gente se sinta perdido. E por isso eu gravei esse vídeo para que possa te auxiliar da mesma forma com que tem me ajudado muito essa forma da organização. E assim, eu montei uma ordem para mim e hoje quero compartilhar com você, porque também possa ser que faça muito sentido aí na hora de você fazer toda a organização desse dia tão especial. Eu vou apresentar aqui para vocês alguns passos em ordem prática a serem seguidos, que vai fazer toda a diferença. Então é importante que você estabeleça eles e também siga, para que não atropele ou para que não deixe nenhum para trás. Vai fazer todo um sentido no final da organização desse momento tão especial na vida de vocês dois. Então vamos lá. Fiquei noiva, Carol! Que alegria! Muito mais do que a de vocês, pode ter certeza que é alegria para o coração de Deus, em saber que uma nova família está a caminho aí de ser construída. Mas tem uma coisa que precisa ser muito bem esclarecida aí: o diálogo entre você e agora o seu noivo. Vocês precisam estar alinhados naquilo que vocês esperam desse momento, enquanto vocês podem investir nele, sem fazer com que isso se torne briga, motivos para essas coisas, sabe? É para se tornar um momento prazeroso e leve. É claro que tem percursos no caminho, estresse, algumas coisas, mas vocês não podem se perder no meio de tudo isso. Tornar a organização um peso para o relacionamento. A ideia não é essa. A ideia é fazer com que vocês tornem esse momento um momento muito gostoso, um momento de compartilhar ali sorrisos, alegrias, conquistas, mas também, quando tiver difícil, de um saber dialogar com o outro. Casais, nesse momento de preparação para o casamento, acabar tendo brigas muito sérias e colocando em peso até se realmente era aquilo que queria. Por questão de conflito de pensamento do que queria na festa, ou um não queria falar, um não aceitava a opinião do outro. Então, casais, estejam abertos a ouvir. Sentem, conversem, sejam realistas com a realidade de vocês, porque o que vai fazer esse momento ser especial ou não, não é a quantidade de ornamentos que vai ter, decoração, melhor buffet, o melhor... Não é nada disso, mas é aquilo que Jesus já preparou para vocês, que é a união de vocês, a certeza, a confirmação desse amor mesmo. Então, não dê muita atenção para aquilo que não precisa. Dialoguem, conversem, porque isso vai fazer toda a diferença. E o primeiro passo para a organização do casamento, que é essencial, esse você não pode abrir mão de jeito nenhum. E quando eu digo de jeito nenhum, é de jeito nenhum, minha filha, não pode. É você convidar Jesus para participar desse momento. E mais que isso, para estar à frente de todo ele. Convide o Senhor, apresente vocês dois em oração, o sonho do coração de vocês, a realização da construção dessa família, a estarem com vocês em cada decisão, a estarem com vocês e quando vocês não tiverem a mesma opinião, mas para que ele possa ser o centro e conceder muita sabedoria nessa fase que é tão especial. E em segundo momento, vem aqui a definição do estilo do casamento. Carol, o que você quer dizer com isso, definir o estilo do casamento? Isso é muito importante. Eu, por exemplo, nunca passou na minha cabeça, em hipótese alguma, não casar na igreja. Eu e o Bruno, nós somos católicos, nos conhecemos em grupo de jovens e para nós, o matrimônio, o sacramento que é dado ali na igreja, sempre foi algo que não tinha nem o que ser colocado em pauta, porque para nós é importantíssimo, é essencial, é a bênção do Senhor. Então nós sabíamos que nós queríamos ter esse momento na igreja,
Porém, nós não sabíamos o estilo já para a festa que nós queríamos. De primeiro momento, nós pensamos em fazer algo mais intimista, né? Por questão financeira mesmo. Nós sabemos que hoje em dia o mercado do casamento ele virou um comércio. Então, quando você fala em casar, eu vou dar um exemplo e você vai entender muito bem. Se você vai fazer uma maquiagem, a maquiagem para uma convidada, madrinha é um valor, maquiagem para uma noiva é outra. É claro que de forma alguma eu quero aqui precificar ou falar que tá cobrando injustamente, mas eu quero dizer assim, a noiva ela tem aquele dia especial e tudo mais, então o custo disso também é mais alto. Então tudo que diz respeito a casamento, eu confesso para vocês que o preço se eleva muito. Mas nós não tínhamos a preocupação tanta com isso. Então, para nós, se não coubesse no orçamento, a gente iria fazer uma coisa mais intimista, apenas com os padrinhos, que na verdade foi uma sugestão do meu noivo. Porque o que acontece? Na minha realidade, a gente tinha todo um contexto. Nós tínhamos acabado de financiar um imóvel e quem entende um pouquinho disso sabe que vai entrada e vai muitas coisas, os custos são altos. Então, se eu falar para você, nós guardamos um X de valor e começamos a pagar o casamento, não foi assim que aconteceu. Na verdade, foi bem diferente. E eu vou comentar um pouquinho agora com vocês como foi. Bom, nós não tínhamos valor guardado quando a gente começou a organizar o casamento. O que a gente fez foi, sentamos, conversamos, lembra do diálogo lá do primeiro passo? Sentamos, conversamos, juntamos os nossos salários. Afinal de contas, a partir daquele momento, né, que nós decidimos nos unir, a gente entendia, porque para nós, nosso convívio é assim, que não tinha mais o dinheiro dele e o meu dinheiro. A partir daquele momento que nós estávamos buscando construir a nossa família, era tudo dos dois. Então, nós sentamos, conversamos, vimos quanto, né, juntos tínhamos ali de renda, tiramos os gastos que nós já tínhamos, como parcela de casa e gastos adicionais, e a partir disso nós falávamos, sobra tanto. E aí a gente começou a fracionar aquilo que a gente poderia tirar, né? Ao invés de guardar, juntar um tempo ali para poder começar a se organizar para o casamento, a gente já iria pagar diretamente para os fornecedores. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Sobra do meu pagamento R$580 e do Bruno tá sobrando R$1.000, ele consegue apertar. Tá, então nós temos R$1.580 que a gente vai deixar guardado, que vai ser para o casamento. Então eu sabia que eu tinha esse valor para poder pagar de fornecedor. Isso fez toda a diferença até quando eu estava fechando os fornecedores, porque eu não saía fechando todos de uma vez. A gente ia, fechava 3, terminava de pagar. Ia, fechava mais 3, terminava de pagar. Então, assim, lá na frente eu vou puxar isso novamente, mas isso fez toda a diferença. Então, defina o estilo, como vocês vão querer, vai querer tentar fazer uma festa para todos, vai tentar fazer uma coisa mais intimista. Foi desse ponto que nós partimos. E eu confesso que de primeiro momento, nós acabamos entendendo ali que realmente seria necessário fazer algo mais intimista só com os padrinhos, porque o custo ia ficar muito alto. A minha família é muito grande e a família do Bruno também. Então essa era a nossa preocupação. Mas no meu coração, lá no fundo, eu estava confiante que iria dar tudo certo e eu apresentei para Jesus o sonho do meu coração. Eu queria ter as pessoas especiais comigo, né? E eu não conseguiria colocar todo mundo que eu gostaria como padrinho. Então eu peguei e fui conversando, eu e o Bruno conversamos muito, dialogamos muito, vimos os gastos que a gente poderia estar tirando ali no momento, né? Porque seria para uma boa causa e a gente resolveu, tá, então vamos tentar fazer uma festa para a família e não mais exclusivamente para os padrinhos. E no terceiro passo, o que eu te indicaria é, defina o orçamento. Carol, eu não tenho dinheiro guardado, como eu vou definir o orçamento? Minha filha, nem eu tinha esse dinheiro guardado. Mas lembra que eu falei para vocês agora no passo 2, que nós sentamos, conversamos, vimos quanto era o nosso salário junto, tirando os gastos, o que sobrava, o tempo que a gente tinha até a data que a gente queria do casamento, que a gente tinha mais ou menos em mente, e tudo isso que foi facilitando para que a gente entendesse quanto mais ou menos nós poderíamos gastar. Por que poderia, Carol? Porque hoje em dia, voltando ao comércio do casamento, você consegue fazer um casamento com muitos valores.
O que vai depender vai ser um casamento simples, vai ser um casamento muito chique. Então, são esses os patamares, daquilo que você abre mão, aquilo que pra você é tranquilo. Eu, por exemplo, nunca me importei muito de ter melhor isso, melhor aquilo, melhor decoração. Eu sempre fui muito tranquila. Eu sempre me importei, por exemplo, em ter um bom fotógrafo, um fotógrafo de qualidade, porque eu sabia que seriam aqueles registros que ficariam depois guardados na memória. Mas voltando, então isso vai ser importante, você ter uma base. Eu quero casar daqui 1 ano e meio e eu consigo juntar eu e o meu noivo por mês, nós dois, R$1.000, tá? Então daqui 1 ano e meio você vai fazer a somatória de quanto vocês vai ter, então juntando esse valor. Dentro desse valor é que você vai saber a média que você vai conseguir fazer um casamento em 1 ano e meio. Então, assim, gente, é conta simples, mas às vezes precisa ser falado, porque quando a gente chega pra conversar sobre isso, a primeira pergunta é: eu não tenho dinheiro guardado, não dá pra casar, só dá pra casar quando tem dinheiro guardado. No meu caso, essa não foi a minha experiência e está dando tudo certo, graças a Deus. Só que dentro desse terceiro passo ainda, eu quero falar uma coisa que eu fiz diferente. Além de definir o orçamento, eu fiz a contratação de uma cerimonialista. E talvez não seja a sua realidade, tá tudo bem também, porque eu também achei que não iria dar pra mim. Mas eu ouvi algumas pessoas próximas a mim que falaram pra mim, né, Carol, cerimonialista é investimento. Ela sabe muito, ela já está nesse meio, até em quesito dos fornecedores, ela vai saber quem indicar, com a faixa de preço que vocês precisam. E eu realmente resolvi ouvir essas pessoas. E, gente, de coração, foi a melhor coisa que eu fiz. A minha cerimonialista, ela é uma bênção. Eu falo assim que ela é presente de Deus mesmo, em todos os aspectos, porque ela nos ajudou muito, nos auxiliou muito, nos acalmou diante das inquietações que a gente estava e nos ajudou a verificar realmente isso que eu tô falando pra vocês, que dá sim pra fazer uma festa de casamento de vários valores. Tudo vai depender daquilo que você está disposto a investir, daquilo que você pode investir, desde o mais simples até o luxuoso. E aí começou a nossa saga, né? Procuramos uma cerimonialista, logo de cara eu gostei muito, sabe? Da pessoa que nós encontramos e ela foi nos orientando. A primeira pergunta dela foi: quanto vocês podem investir? E a partir disso, começamos ali as preparações. Outro ponto muito importante, que vai ser agora o quarto, mas foi uma das perguntas dela, é a quantidade de convidados. Isso é essencial que você tenha em mente. E a partir da contratação dela, nós começamos aí a procurar os fornecedores. A própria cerimonialista, com os dados que você dá de base de gastos que você pode ter, ela meio que faz a divisão de quanto mais ou menos você poderia gastar em cada canto. Por exemplo, a alimentação normalmente é um pouquinho mais caro, decoração também é um pouquinho mais caro, DJ às vezes é um pouco mais em conta que comparado a uma decoração, por exemplo. Então ela começou a fracionar para nós quanto nós poderíamos gastar em cada âmbito. Isso tornou mais fácil, porque, por exemplo, se eu tô com um orçamento de 15 mil e eu quero uma decoração de 5 mil, entende que comprometeu boa parte do meu orçamento diante de tudo aquilo que eu ainda tenho que fazer a contratação? Então isso é importante, tá? Você ter uma base, pode gastar, né? Não só estar disposto, mas que você pode gastar, e do seu orçamento. Tá, Carol, mas não é o meu caso, pra mim não vai dar pra contratar cerimonialista. Não tem problema. Defina da mesma forma o seu orçamento inicial. Defina quanto você está disposto ali a investir, você pode investir. E a partir disso, você vai fazer outra coisa. Você vai elencar aquilo que é especial e importante para você. Por exemplo, eu sei que tem noivinhas que têm um sonho de ter aquela mesa do bolo linda. Pode ser simples, mas delicada, né? Atrativa, com vários docinhos gostosos. Então, o meu sonho sempre foi ter uma mesa maravilhosa. Então, você vai estar disposta a investir um pouquinho mais dali dentro do seu orçamento. Segundo exemplo, eu sei que tem noivinhas que não ligam para filmagem, mas gostam muito da qualidade de um bom fotógrafo. Então, você vai prezar e até investir em um bom fotógrafo. Entende? Tudo vai do peso que você dá para cada coisa. Eu, por exemplo, sendo sincera com vocês, a minha decoração, ela vai ser linda, né? Eu falo, foi além das minhas expectativas, né? Só pela montagem, pela pessoa que vai fazer, eu sei que realmente vai ser algo muito especial. Mas de início, quando a minha cerimonialista perguntou
né, se eu tinha um sonho de algo assim, de decoração, eu falei, não. Na verdade, o meu sonho é realmente ter um momento com a família. E eu e o Bruno, uma coisa que nós queríamos muito que tivesse, é que as pessoas se alimentassem bem, sabe? Pudessem sair cheias mesmo assim do casamento. Essa era a nossa preocupação. Muito mais do que decoração e essas outras coisas. Ela falou, pronto, então isso é muito importante pra vocês. Então, nós vamos com muita cautela aqui nessa parte. E assim você também vai fazendo. Vocês vão se ajustando e elencando. Isso daqui é muito especial pra mim. Vai elencando por grau de prioridade. Gente, isso é tão importante que eu vou dar um exemplo pra vocês. Quando a gente começou a ver as coisas do casamento, eu queria um fotógrafo em específico, né? Era uma pessoa especial, que eu tinha recebido muitas indicações e que eu sempre admirei muito o trabalho. Quando a gente fechou ele e começamos a fechar a gente fechava aos poucos, normalmente 3 fornecedores, pagava, fechava mais. Eu queria muito vídeo também. Não era a mesma profissional, porque ele não faz vídeo, mas eu queria muito vídeo, porque vocês vão entender enquanto noivas, né? A gente entra por último, então nós perdemos o noivo entrando, os padrinhos entrando, toda aquela emoção, e eu queria muito depois poder assistir isso com calma. Eu sei que no dia eu ficaria nervosa, muitos momentos vão passar despercebidos, então eu queria muito vídeo. Mas eu já tinha fechado a foto, e aí eu sentei e conversei com o Bruno, meu noivo. Falei, olha, eu queria muito vídeo, mas dentro do nosso orçamento ali, naquele momento não dava. E o Bruno falou pra mim, ele falou, olha, não dá pra gente fechar o vídeo agora, porque realmente sairia aqui. Então vamos deixar mais pra frente, né? Às vezes as coisas vão acontecendo e pode ser que mude e a gente vê como que vai ser. Mas aquele desejo ficou no meu coração e eu fui apresentando pra Deus. Por isso que eu falo, noivinha, vai apresentando os sonhos do seu coração pra Jesus. E aguarde. E aí, agora que eu já estou na reta final aí do casamento, eu tive a oportunidade de poder contratar uma pessoa para fazer a filmagem do casamento. E eu falo para você, entrega a Deus sem medo, sabe? Quando a gente tá nesse percurso, as coisas se levantam também, mas Jesus nos abençoa muito no emprego, em todas as áreas. Eu falo assim, Jesus, ele ama casamento, não tem outra explicação, porque ele vai nos abençoando e as coisas vão acontecendo, vão fluindo com trabalho, esforço, dedicação e vai dando tudo certo. E em quarto momento, chegou a hora, minha noivinha querida, montar a sua lista de convidados. Não se preocupe, porque nessa lista você vai mexer, tirar, colocar muitas e muitas vezes. Gente, eu me caso daqui a alguns meses, está próximo, e eu ainda tô mexendo na lista para vocês entenderem o que eu tô falando. E é absolutamente normal, tá? Com várias pessoas que eu converso acontecem isso. Mas você precisa sentar com o seu noivo e fazer essa lista. Se você vai querer algo mais intimista, né? Sentar ali. Se vai ser algo mais reservado só para os padrinhos, como eu dei o exemplo no início, também precisa fazer. Para você ter noção da quantidade de convidados. Até mesmo porque em todos os fornecedores que você vai chegar, eles vão te perguntar para quantas pessoas. Lugar que você for alugar, para quantas pessoas. Decoração, as mesas, quantas pessoas vão ser para fazer a divisão. Então, assim, para tudo praticamente você vai precisar saber a quantidade de convidados, ou pelo menos uma base, tá? Muito certinho é difícil, mas uma base vocês precisam ter. Até mesmo porque a quantidade de convidados é que vai ali meio que dar um norte do valor que vocês vão gastar. E o quinto passo é começar a conhecer os profissionais. Local, decoração, alimentação, DJ, se vocês forem querer, ornamenta o casamento. Se você tiver cerimonialista, normalmente ela mesma vai providenciar esses contatos, vai trazer algumas pessoas para vocês conhecerem. A minha cerimonialista normalmente marcava 2 fornecedores. Se nenhum dos 2 nos atendesse, a gente não gostasse ou o valor tivesse, às vezes, até um pouco mais alto do que aquilo que a gente esperava, ela colocava um terceiro ali para que a gente pudesse avaliar também. E fazia toda essa logística e trazia para nós, para que a gente pudesse ali falar, isso se encaixa para nós gostamos disso, nós não gostamos. Normalmente a gente fazia uma reunião e isso era muito legal, porque aí a gente conhecia também o fornecedor e fazia com que a gente pudesse ter esse contato de mais perto, né? Um contato mais próximo, até para ter aquela questão da confiança e tudo mais. E falar também das nossas expectativas para o grande dia. Mas se você não for ter fornecedor, não se preocupe com isso, tá? Que também dá pra fazer.
Eu digo assim, a cerimonialista, né, no meu caso, ela querendo ou não ajuda muito por já estar nesse meio, então ela tem experiência e conhece. Mas se o seu caso for não ter cerimonialista, o que eu te aconselho? Ouça pessoas próximas que casaram recentemente, pessoas que elas indicam, pessoas que realmente já têm um tempo aí de mercado e que juntem, né, os fatores importantes: preço, qualidade e também que sejam pessoas de confiança. E a partir disso você vai começar a conhecer. É importante, mesmo sem cerimonialista, tá, gente? Eu falo isso, que você faça uma reunião com o fornecedor. Sente, conversem, vê se vocês, né, se dão bem, se você sente confiança na prestação de serviço. Nada como você ouvir de cara a cara, né, da pessoa, aquilo que ela vai estar prestando no dia, aquilo que ela vai estar te entregando no dia. Então é muito importante, façam questão de ter esse contato. E eu digo isso não é com um ou outro fornecedor, mas façam isso com todos os fornecedores que vocês conhecerem, forem conhecer. Sentem, conversem, deixem eles explicarem o que será prestado no dia, o que será entregue no dia. Anotem, tá? Se for preciso. Com a cerimonialista, normalmente, tudo que era tratado, ela ia meio que anotando alguns pontos, mas se você não tiver, anote também. Vai receber isso de brinde, anote, deixa ele certinho. E isso vai fazer com que esse contato gere também confiança e transparência entre vocês e faz toda a diferença isso também para o grande dia. Sexto passo é: faça uma planilha. Tenha tudo anotado. Isso vai fazer muita diferença e vai fazer com que vocês tenham um controle. É muito comum nessa fase a gente se perder um pouquinho em gastos. Porque às vezes a gente coloca, por exemplo, um gasto de um casamento, 15 mil. Só que você não colocou dentro desses 15 mil o seu vestido, o terno. Então, é necessário que você faça uma planilha real, tá, gente? Uma planilha real. Por que eu digo real? Porque a gente coloca coisa que não dá pé para aquilo que a gente pode. Então, faça uma planilha real daquilo que vocês querem no casamento, a planilha do quanto vocês podem gastar, para que vocês possam ali dividir, né, de uma forma meio que igualitária, ou aquilo que você quer dar mais atenção, um pouquinho mais, mas para que você não perca o controle. Carol, eu fechei a decoração e o DJ. Só com os dois, por exemplo, deu 6 mil, tá? Então, se o seu orçamento é 15, você precisa colocar lá que 6 já foi, para que dê a diferença. É normal passar um pouquinho? É normal. Eu confesso que do meu mesmo já passou um pouquinho. Não muito, pouco, tá? Mas tem que tomar cuidado. E a planilha ela é importante por isso, para que esse passar não se torne algo exorbitante, né? Não venha prejudicar vocês enquanto casal e não gere uma briga, um transtorno, né? Nessa fase de um gasto que não era para ser, não era para existir. Então tenha o controle. Tenha esse planejamento, essa organização, monte uma planilha compartilhável com você, com o seu noivo. Ai, Carol, não, eu contratei isso, mas eu não quero que ele saiba. Mulher, pare com isso. Vocês vão compartilhar a vida e é necessário que seja transparente em todos os aspectos. Evite tudo que pode causar briga no meio de vocês, tá bom? Até mesmo porque o casamento é para trazer união para vocês e não para que no meio disso tudo aí vocês acabem se afastando. Então sejam transparentes, coloquem tudo, conversem muito, porque isso vai fazer toda a diferença. Então salva aí o sexto passo, tenha planilha de organização. E o sétimo passo é: tenham paciência com vocês mesmos. Nós estamos, e eu me coloco também, porque também sou noivinha 2025, nós estamos em uma fase muito gostosa. Eu confesso que eu estou amando ser noiva, é tudo muito novo, é um mundo muito novo, são muitas coisas, mas ao mesmo tempo nós temos que ter cuidado para que a gente não seja ali engolido pelo comércio do casamento, para que a gente não esqueça o valor realmente do sacramento do matrimônio. Nós não estamos nos casando para fazer a melhor festa, Não, nós estamos nos casando para construir uma família. Então não se perca no meio de tudo isso, se recorde, tenha momentos entre vocês dois, momento de oração, sempre se recordando do porquê, do motivo dessa união. E deixe as coisas serem mais leves, as coisas fluírem. Confesso para vocês, como noivinha também, que realmente tem situações que são mais estressantes,
outras são mais prazerosas de serem levadas, mas nada como viver tudo isso junto. E isso tem até nos fortalecido mais como casal. Temos confiado mais no outro, nos aberto mais ao outro, à nossa realidade financeira, e tudo isso tem feito com que a gente amadureça muito, porque é um compromisso, né, até o altar. Então aproveitem essa fase, não enlouqueçam. Esse vídeo foi simples, mas ele está cheio de dicas práticas para te ajudar na preparação desse grande dia. E mais do que te ajudar na preparação, te ajudar para que a preparação seja de uma forma leve, de uma forma madura, de uma forma que traga amadurecimento para vocês. Para que vocês cheguem lá no dia e muito mais do que estar preocupados com os ornamentos, se a flor está ajustada no lugar certo, vocês possam ali olhar um para o outro e ver a graça de Deus, ver quanto Jesus surpreendeu vocês naquele dia. Porque é assim, gente, quando nós apresentamos ao Senhor o controle das nossas vidas e o sonho do nosso coração, o Senhor, Ele vai além. Ele faz muito mais do que nós pensamos. Ele sempre nos surpreende. Comigo está sendo aqui e eu tenho certeza que com você aí vai ser da mesma forma. Então entregue, confie, faça parte de vocês e viva essa fase que é tão gostosa e única, que a minha já está chegando ao fim, mas eu confesso que ainda não acabou, mas já tá me dando saudade, viu? Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. E se você gostou, já deixa o seu like, se inscreve no canal, porque por aqui é assim, temos um pouco de tudo. Diário da noiva, reforma da casa, rotina do dia a dia. Então, se vocês gostam desse conteúdo, já fiquem aqui comigo. Foi muito bom estar aqui com vocês. Um beijo e Deus abençoe. Tchau!